Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Professor Wagner aqui do Exatas Agora Vai. Pessoal, mais um dia aqui no Preparatório Polícia Rodoviária Federal, curso de Física. Isso mesmo, a gente está preparando você aí com conteúdos de Física para a Polícia Rodoviária Federal. Essa aula já é a aula de número 5, tá? Então tem outras aulas aí para trás para você assistir. Aula de Fundamento de Cinemática 1 e 2, aula de exercício. Aí a gente tem a aula de movimento retilíneo uniforme e agora a aula de exercícios de movimento retilíneo uniforme. Você precisa acompanhar todas as aulas do nosso curso. E quer ajudar o Exatos Agora Vai? Deixa o seu like e compartilhe o vídeo. E também não esqueça, é claro, de se inscrever no nosso canal para que esse projeto cresça e muito mais pessoas sejam ajudadas, assim como você, a passar nesse concurso, beleza? Vamos lá então, gente. Primeira questão aqui, questão de número 1 aqui, sobre movimentos retilíneos uniformes, são todas questões CESP, tá? Da banca aí que vai montar a prova para vocês, de provas anteriores. Então vamos dar uma olhada como que foram essas questões. Essa questão de número 1 diz o seguinte, olha só. Suponha que simultaneamente um carro parta de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade de 120 km por hora e outro do Rio de Janeiro para São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora, ambos seguindo pela mesma estrada. Com base nessas informações, sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue o próximo item. Então vamos lá. A CESP sempre traz uma base de texto para a gente e a partir desta base de texto, ela pede para a gente analisar a situação ocorrendo, beleza? Então vamos para a primeira pergunta em relação a esse texto aqui. Que diz o seguinte, para o controle de velocidade nas estradas, os radares dos policiais medem velocidade média dos carros? Gente, não medem velocidade média. Para você medir velocidade média de um veículo, você precisaria pegar um ponto de partida, um ponto inicial aí de partida dele, certo? Então, por exemplo, eu teria esse carro aí partindo Rio, por exemplo, e chegando até a cidade de São Paulo. Aí a gente tem uma boa distância para analisar, certo? Essa distância vai levar um tempo para ser percorrido. Quando a gente tem uma longa distância, a gente não pode analisar o que aconteceu em cada trajeto do circuito, mas a gente consegue calcular a velocidade média, né? Verificando apenas o que? A distância dividida pelo tempo. Só que quando você passa por um radar rodoviário, não é bem isso que você verifica, né? Quando você está em uma estrada, o radar ele é um ponto nessa estrada. E esse ponto nessa estrada vai verificar uma velocidade que a gente chama de velocidade instantânea, tá? E aí, essa velocidade instantânea é a velocidade exatamente daquele momento do veículo. Tanto que muitos veículos vêm com uma velocidade, reduzem essa velocidade para passar pelo radar e depois aumentam. Não é, estão infringindo uma lei, mas é o que a gente normalmente observa nas estradas, certo? Então, um radar, ele afere velocidade instantânea e não velocidade média de um veículo. Então, essa resposta está errada, tá? E a CESP trabalha exatamente com isso, você verificar se algumas afirmações estão certas ou erradas, tá? Tranquilo esse exercício, né, gente? Então, olha só, se você está acompanhando nosso curso e não deu seu like ainda, dê o seu like. Comenta esse primeiro exercício aí, o que você achou, tá? É muito importante o seu comentário para a gente saber e definir aí o que a gente vai preparar nas próximas aulas. Vamos para o segundo exercício aqui, então, com você. Olha lá. Exercício número 2, ele vai usar de base o mesmo texto, tá? Só que nesse exercício a gente vai trabalhar o seguinte, verifique. Suponha que simultaneamente um carro parta de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade constante de 120 km por hora e outro do Rio de Janeiro para São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora, ambos seguindo pela mesma estrada. Com base nessas informações, sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue o próximo item. E o próximo item diz o seguinte, se um carro que partiu do Rio de Janeiro gastar 3 horas para ir até São Paulo, na mesma estrada, a velocidade média desenvolvida por ele será de quanto, gente? Ou será superior a 160? Então a gente vai verificar o seguinte, ele quer saber a velocidade média de um veículo que faz esse trajeto, né, de 400 km, vou até desenhar aqui, ó, São Paulo, Rio, distância, 400 km, anota as informações sempre que é importante. E o tempo de viagem que ele falou de 3 horas. Só continha, né, gente? A gente sabe que velocidade média é distância dividido pelo tempo, tá? Ou também escrito como ΔS sobre ΔT. A gente está verificando aí a mesma coisa. Quando eu vou calcular essa velocidade média, então eu vou pegar a distância percorrida, que são 400 km,
e vou dividir por 3 horas. Se você fizer essa divisão aqui, tá? Você vai encontrar uma velocidade de 133,3 km por hora, o que não é, então, superior a 160 km por hora, como dito no texto. Então, essa afirmação aqui está errada. Então, a gente marca aqui a afirmação errada. Muito tranquilo também de resolver esse segundo exercício. Então, sempre verifique que a velocidade média depende, claro, da distância percorrida no trecho total e o intervalo de tempo total dentro deste sistema, tá? Mesma coisa, comente esse segundo exercício. Fácil, médio, difícil, você faria esse exercício tranquilamente? Beleza? É importante o seu comentário aí pra gente poder interagir aqui, gente. E vamos para o nosso terceiro exercício, ele vai usar mesmo texto de base também, tá? A CESP gosta muito de fazer isso. Pega um texto base e faz 3, 4 perguntas ali tranquilamente, tá? Então, vamos ver esse último exercício aqui sobre esse texto, que ele diz o seguinte: suponha que simultaneamente um carro parte de São Paulo para o Rio de Janeiro com velocidade constante de 120 km por hora e o outro do Rio de Janeiro para São Paulo com velocidade constante de 100 km por hora, ambos seguindo pela mesma estrada. Com base nessas informações, sabendo que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é de 400 km, julgue o próximo item. Se o carro que partiu de São Paulo percorrer 100 km a 100 km por hora e 200 km de uma velocidade de 50 km por hora, então para conseguir fazer o trajeto em 5 horas e 30 minutos, o motorista deverá, no último trecho, desenvolver uma velocidade superior a 180 km por hora. Não deveria, né? Então a gente está dividindo o trecho aí, gente, em 3 partes. Vou fazer aqui, ó, 3 partes, ok? A primeira parte, 100 km. A segunda parte, 200 km. Então provavelmente a terceira parte tem 100 km, ele não falou, mas com certeza, porque tem que ter 400. Essa primeira parte ele fez em 100 km por hora. A segunda parte ele fez em 50 km por hora. Qual é a velocidade do último trajeto? É isso que ele quer saber. Para fazer isso, você vai analisar o seguinte. Qual é o tempo desenvolvido aqui? Então você vai fazer assim, ó, tempo 1 é a distância, que é 100, dividido pelo tempo, que é 100. Isso vai dar 1 hora. Depois, tempo 2, que vai ser a distância, que é 200, dividido pela velocidade, que é 50. Isso vai dar 4 horas. E aí a gente vai para o tempo 3. Pessoal, eu já gastei 1 hora e 4 horas. Quanto que eu tenho para gastar na última? Meia hora. Isso aqui só vai me dar meia hora de viagem. Então, em meia hora, eu preciso percorrer 100 km. Que velocidade que eu tenho que fazer? A velocidade vai ser 100 dividido por meio. Isso vai dar 200 km por hora. Muito rápido, hein? E aí tá certo, né? A CESP falou que o cara ia ter que desenvolver uma velocidade superior a 180 km por hora. Tranquilo? Então a gente analisou aí em diferentes trechos qual que é a relação de velocidade desse veículo. Beleza? Tranquilo, pessoal? Esses 3 exercícios que a CESP passou para você são exercícios, então, relacionados aí à análise de velocidade média. Ela poderia ter perguntado ultrapassagem, já que os veículos estão vindo um de contra o outro. Ela poderia ter explorado de outras formas esse exercício. Mas ela trouxe essas 3 questões. E o nível de prova da CESP é exatamente esse. São análises do que está acontecendo no texto. Nem sempre eu preciso fazer conta, é só verificar com tranquilidade. E vamos para o exercício de número 4, nosso exercício final aqui dessa aula, para que a gente fale aí um pouquinho para você sobre análise de gráficos dentro desses tipos de movimento. Então, vamos lá? Esse exercício diz o seguinte, pessoal. Mortes por atropelamento sobem no período de redução de iluminação. As mortes por atropelamento disparam em municípios que reduziram a iluminação das ruas no racionamento de energia elétrica, encerrado ontem. Os dados mostraram uma inversão na tendência de queda das mortes desde a implantação do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, em 1998, exceto em municípios que criaram alternativas para minimizar a falta de iluminação e na região sul, claro, do país. Os dados importantes ou disponíveis comprovaram aquilo que os especialistas previam, já que mais da metade dos atropelamentos ocorrem à noite. Mas as medidas atenuantes em geral não foram tomadas. O racionamento foi instituído em 21 de maio de 2001. A partir dessa data, as prefeituras tiveram até o 30 de junho para reduzir em 35% o gasto de energia com iluminação pública, o que acarretou o aumento de atropelamentos nas cidades, né? Uma economia não muito inteligente aí. Bom,
A gente tem um gráfico aí de probabilidade em morte por atropelamento, né? E o corpo humano suporta aproximadamente 30 km. Com base nas informações apresentadas no texto, julgue o item abaixo. A velocidade de impacto que o corpo humano suporta é aquela em que não há risco de morte? Gente, toma muito cuidado. Isso é muito interessante, hein? Eu me surpreendi com isso daqui, ó. A partir de 30 km por hora, gente, qualquer velocidade que você atropelar uma pessoa, ela tem um grande risco de falência, ok? Inclusive, quando você chega a 80 km por hora, o risco é praticamente de 100%. Então, a pessoa atropelada por um veículo a 80 km por hora acaba vindo a óbito. E muita gente acaba dirigindo um veículo, né? Transforma ele numa arma a 80 km por hora na cidade, gente, onde tem travessia de pedestres. E isso acaba acarretando em acidentes gravíssimos com, normalmente, mortes. E a gente tem o trecho aqui, né? De 30 km por hora. Verifique que quando eu estou em 30 km por hora, isso não está zerado. Eu estou atingindo aqui uma margem de até 0,1%. O que isso significa? Que ao atropelar uma pessoa a 30 km por hora, a probabilidade dela vir à falência, falecer, é menor, mas não é nula. Então, o que a CESP traz aqui pra gente é que a velocidade de impacto do corpo humano suporta é aquela em que não há risco de morte. Tá errado, né, gente? Você tem risco de morte, sim, certo? A grande questão nesse sistema é que esse risco de morte é bem menor, né? Porque você tem que levar outros fatores em consideração. Regiões de impacto, a pessoa, né? A idade da pessoa, as condições físicas e aí por diante. Então, não quer dizer que um atropelamento de 30 km por hora vai sair sempre pessoa viva. A gente quer dizer que em atropelamentos de 30 km por hora, a probabilidade de morte é menor, né? Então fica aí a dica de analisar bem o gráfico para responder com tranquilidade. Percebeu que a gente fez 4 questões CESP, tranquilo, você também é capaz de fazer. Então não se assuste com os conteúdos de física. Se você acompanhar o nosso curso, fizer tudo certinho, você vai gabaritar. Agora, se você já abandonar isso aqui, eu não garanto aí uma aprovação para você com certeza. Beleza? Então, se você quer vir a se tornar Policial Rodoviária Federal, você precisa acompanhar o nosso curso, se inscrever no nosso canal e aí participar de tudo que a gente está produzindo aqui para que você chegue muito mais preparado aí na sua prova da Polícia Rodoviária Federal. Vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês. A gente retorna em breve com mais uma aula aqui do Exatos Agora Vai, preparando você para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Um abraço e até a próxima aula, gente. Valeu, tchau!